O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugares de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestres, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos nesse tempo quaresmal. Precisamos chegar na Páscoa totalmente mudados. A morte de Jesus na cruz não pode ser em vão na nossa vida. É preciso haver conversão, mudança de vida. Precisamos nos salvar. A salvação ela é importante para nós. Deus já fez tudo por nós. Tem uma passagem no livro do Antigo Testamento que diz assim: o que mais eu poderia ter feito? É Isaías que fala isso. O que mais eu poderia ter feito? E Deus fez muito por nós. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que nós pereçamos. Esse perecer aqui significa a condenação eterna. Então Deus não quer a condenação eterna para nós, Deus quer a nossa salvação. Por isso ele envia o seu Filho amado para morrer e nos salvar. E diante disso, nós olhamos para Jesus, para os seus ensinamentos, para a sua vida e dizemos: Senhor, eu não quero mais viver assim. Por isso que na primeira leitura, hoje, tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 1, aí vem o versículo 10, depois do versículo 16 até o 20. Mas ele começa dizendo assim: ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma,
Prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações, de minha frente deixai de fazer o mal. É interessante que Deus está dizendo: tirai a maldade da minha frente. Não é nem da frente das pessoas que estão ao nosso redor, mas ele está dizendo da minha frente para mostrar: Deus é onipresente, Deus está em todo lugar. Quando nós cometemos qualquer tipo de pecado, nós cometemos diante de Deus. Não tem como se esconder. E aí ele está falando aos magistrados de Sodoma, mas ao mesmo tempo ao povo também de Gomorra. Todos nós somos chamados à conversão, todos nós somos chamados a mudar de vida. Por isso, na aclamação ao Evangelho tirado do livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 31, está dizendo: lançai para bem longe toda a vossa iniquidade. Lançai. Colocai longe de Deus tudo aquilo que nos leva a pecar, o não querer fazer a vontade de Deus, o não querer cumprir as leis de Deus. Lançai para longe de vós. Então, criai em vós um novo espírito e um novo coração. Aí a todos aqueles que procedem retamente, é o Salmo 49 ou 50, de acordo com a tradução da sua Bíblia. Então, a todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Diante disso, meus irmãos, lancemos agora o nosso olhar para o Evangelho. E o que é que Jesus está nos dizendo? Prestai bem atenção. Toda vez que eu leio esse Evangelho, eu sempre me ponho na situação que Jesus está dizendo. Claro, não é só nessa passagem, mas também nas outras, mas principalmente nessa. Você vê que Jesus está falando aqui dos mestres da lei e dos fariseus. E Jesus está dizendo o seguinte: eles têm a autoridade de interpretar a lei de Moisés. Então vejam só, os bispos, o Papa, nós sacerdotes, os diáconos, aqui eu estou falando da hierarquia da igreja. A hierarquia da igreja é composta por essas pessoas. O Papa, o sucessor de Pedro. Os bispos, os sucessores dos apóstolos. E nós, sacerdotes, somos cooperadores dos bispos. A diocese, por ser muito grande, não dá para um bispo cuidar ali de toda uma diocese, de todas as paróquias existentes dentro de uma diocese. Por isso ali estão os párocos, estão os sacerdotes, no caso, que vai auxiliando os bispos na celebração da missa, na prática dos sacramentos, na instrução da palavra de Deus. Nós somos os instrutores, nós precisamos conduzir o povo de Deus à salvação. Quando eu me apercebo que sou sacerdote, eu vejo a grande responsabilidade que Deus colocou sobre mim. E gosto de ser padre, eu não sou digno de ser sacerdote. E nós sacerdotes deveríamos sempre pensar desta forma. Tanto que no passado, alguns sacerdotes
como São João Crisóstomo, quando foi eleito sacerdote, bispo, ele não queria ser por causa da responsabilidade. É uma grande responsabilidade ser sacerdote. E muito mais ser bispo. E muito mais ser papa. Porque o papa é o bispo de Roma. Ele é responsável pela diocese de Roma, mas ao mesmo tempo ele é responsável também por toda a igreja, porque as colunas da igreja, Pedro, o sucessor, ou melhor, Pedro, o apóstolo, ele morreu em Roma, e também Paulo. Que responsabilidade cuidar da igreja. Salvar almas. Que responsabilidade grande. Então, falando assim, mais uma vez, de um modo geral, de toda a hierarquia, meu Deus do céu, já pensou as pessoas não se salvarem por meu testemunho que não é correto? Eu irei prestar contas a Deus. Nós, sacerdotes, bispos, o Papa, iremos prestar contas a Deus se nós não falarmos o que precisa ser falado. Nós não podemos ser conduzidos por essas ideologias que o mundo vem colocando. O livro de Ezequiel, Deus fala para Ezequiel: filho do homem, come esse livro que está aí. Ou seja, leia, medite a minha palavra, os meus ensinamentos. Depois eu te conduzirei a um povo de cabeça dura. Na hora que eu proferir o oráculo e você não falar, eles vão perecer por sua culpa. Porém, se você falar, aí a responsabilidade já não pesa mais sobre você, vai pesar sobre eles que não quiseram abrir o coração. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem nele crê e for batizado será salvo, tá vendo? Mas quem não crê já está condenado. Que responsabilidade. Se nós ensinarmos errado, que responsabilidade, que prestação de contas. Imagina eu diante do trono de Deus, ministro do Altíssimo, sacerdote do Altíssimo, devidamente ordenado pela igreja, diante de um chamado que Deus me fez. E Jesus dizer para mim, Padre José Augusto, porque padre vai ser sempre padre, sacerdote, vai ser sempre sacerdote. Não é como os casais. O sacramento do matrimônio é só para este mundo. O sacerdócio não. Nós recebemos um caráter, uma marca que jamais será tirada de nós. É como aquela marca que o cristão recebeu. Uma vez batizado, batizado para sempre. Não tem como desbatizar. Não tem, é batizado para sempre. Então eu, diante de Deus, terei que prestar contas a Deus. E Deus que me livre, Deus dizer para mim, afastai-vos de mim, sacerdote maldito, porque você não ensinou como deveria ensinar e não praticou o que deveria ser praticado. Meu Deus do céu, ide para o fogo eterno por não ter ensinado a doutrina da igreja, os ensinamentos da igreja, os ensinamentos que Deus deixou e que passou pelos apóstolos até os tempos de hoje
e que eu não ensinei errado. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ele tem autoridade, nós temos a autoridade ensinada, de ensinar. Deus nos deu essa autoridade. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo. Essa autoridade que foi dada. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Por isso que São Paulo, ele fala, eu tenho medo de depois ter levado tantas pessoas para o céu e eu não entrar. Aí ele diz, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Aí Jesus disse, voltando ao evangelho, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. A igreja tem essa autoridade através da hierarquia. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Agora falando para os apóstolos. Olha, vocês vendo eles, vocês devem ouvi-los e observar o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Como é difícil nós ouvirmos isso dos fiéis. Esse padre fala, mas não vive. Aquele bispo fala, mas não vive. Padre José Augusto fala, mas não vive. Meu Deus do céu. Então, a responsabilidade de ensinar e viver. Claro, nós somos humanos, somos. Sim, somos humanos. O sacerdote é tirado do meio do povo para oferecer sacrifício pelos pecados dele e pelo do povo. Mas não significa que eu tenho que me conformar com os meus defeitos. Eu não posso me conformar com os meus defeitos. Eu tenho que lutar, pedir a Deus a graça, pedir a Nossa Senhora que me ajude. Aqui eu estou falando para não ficar também dizendo que eu estou falando mal desse ou daquele sacerdote, desse bispo ou daquele bispo. Não, eu tenho que olhar para mim e me perguntar se realmente eu estou dando o exemplo devido, se eu estou ensinando corretamente. Porque hoje entra até esse problema que já não se está ensinando certo. Se ensina errado. Ah, não tem problema, pode pecar. Deus é amor, Deus é misericórdia. Se autoriza. E casais que estão vivendo uma segunda união, não, você pode comungar. Todos podem comungar porque somos pecadores. Sim, os pecadores devem comungar, mas o pecador que se arrependeu, que se confessou e que não quer mais viver a vida errada, e vai ensinando tudo que é errado, é permitido isso, e dizendo que é permitido o que não é permitido, porque Jesus ensinou que não é permitido. Tantas coisas. Iremos prestar contas se ensinarmos errado, como eu já falei. Mas eu também não tenho que me basear no que as pessoas estão dizendo, não. Não é o que você diz que vai dizer que eu estou bem ou não, mas é o que Deus diz, é o que Deus pensa de mim. Meu Deus do céu. Imagina se eu estiver ensinando errado e praticando errado. E mais ainda, ensinando certo e praticando o errado. Que Deus me dê a graça de ser fiel. E no dia de hoje, como nós estamos no tempo da Quaresma, eu recomendo a vocês, não fiquem falando mal dos padres, nem dos bispos e muito menos do Papa, mas reze.
reze, faça sacrifício, ofereça todas as penitências necessárias para nós, sacerdotes, para que nós também possamos nos salvar. Porque, meus irmãos, deixar a família, deixar tudo, deixar um casamento para depois ir para o inferno, não vai ser fácil. E tem padres no inferno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.